Doutor, vamos começar falando aí do carnaval, que hoje era para ser digamos, desde sábado, na verdade, né? O sábado de Zé Pereira, domingo de carnaval, a segunda-feira aqui não é feriado, mas as pessoas imprensavam aí e estavam todos. E agora não tem aglomeração, não tem comemoração. Se existir na prática, como seriam as curvas de casos e mortes daqui a 30 dias? Olha, nós já estamos há 39 dias com médias, a média móvel de caso em declínio, mas de mortes estão estáveis, mais de 1.000 mortes, 1.035 mortes. Então, nada no momento, por exemplo, faz crer que essa média vai cair drasticamente. Ou seja, nós temos milhões de pessoas que potencialmente podem se vacinar e a vacina não chegou a 3% da população brasileira. Obviamente, nós estamos fazendo a vacinação em 95% de critérios rígidos científicos. Uma parte, obviamente, houve desvio, né? Desvios baixos, ou seja, se usou fora de faixa, profissionais que estavam em home office, ou seja, estavam trabalhando em casa, pessoas que não estão na linha de frente contra o Covid. Por exemplo, no hospital, o hospital é uma cidade, por exemplo. Tem hospitais, como o Hospital das Clínicas de São Paulo, tem 40 mil servidores, 10 mil servidores em home office, trabalhando em casa, 30 mil trabalhando no hospital. E nesses 30 mil, que equivale a uma cidade, ou seja, a população de, digamos assim, de um hospital desse funcionário é igual à cidade de Catende. Desses 30 mil, por exemplo, nós temos vários que têm riscos diferenciados. Uma coisa, por exemplo, é o cara que trabalha na emergência, seja o servente, a atendente, seja, por exemplo, a fisioterapeuta, o médico, o enfermeiro ou o técnico de enfermagem. Outra coisa é quem trabalha, por exemplo, no suprimento e ressuprimento, que trabalha na farmácia. Um da farmácia, ele dispensa medicamento diretamente ao paciente e o outro separa. Então, o que o gestor deveria fazer era o seguinte, por exemplo, as pessoas que não têm contatos diretos e permanentes com os pacientes, não é ter contato eventual, é ter contato direto e permanente. Porque contato eventual nós temos no dia a dia, nas nossas inter-relações sociais, no supermercado, por exemplo, numa farmácia e assim por diante. E aí, esse hospital deu um mau exemplo, porque vacinou todas as pessoas, inclusive aquelas que estavam em casa em home office. Então, isso foi muito ruim. Outros hospitais fizeram vacinação também em massa, excluíram as pessoas que estavam em casa. Excluíram, mas em compensação, incluíram o pessoal administrativo, que muitas vezes não tem contato e o contato é eventual. Porque nessa primeira fase você tem que realmente eleger as pessoas e os grupos de mais vulnerabilidade ao vírus, que inclusive nós estamos cansados de dizer, o Ministério da Saúde, todas as Anvisas internacionais, o CDC americano, o NHS inglês, que os pacientes que morrem de cerveja. O Brasil tem 218 milhões de habitantes, um país, o quinto maior país de todo o mundo, um país muito populoso. Mas veja só, desses 218 milhões de habitantes, nós temos em torno de 20 e poucos milhões de habitantes e pessoas acima de 65 anos, acima de 60 anos, considerados idosos. Muito embora essa classificação mudou, né? Ou seja, por conta da longevidade, alguns países já consideram idosos que ultrapassa 65 ou 70 anos, porque a média de muitos países, por exemplo, da Itália, por exemplo, Inglaterra, Japão, encontrar uma pessoa de 100 anos, 90 anos é uma regra, não é uma exceção. Então, mas para esses países ainda se considera 65 anos. Então, no Brasil, veja, nessa população que é em torno de 20%, a quantidade de mortes foi 81, quase 82%. Ou seja, a grande quantidade de mortes, então, as outras faixas etárias abaixo de 60 anos de idade, todas as faixas etárias, só tem 18% das mortes aqui no Brasil. Então, você vê o espectro da mortalidade que você deveria dar otimização à vacina e eleger esses grupos que são altamente vulneráveis, não essa virose, mas todas as viroses e assim por diante. E muitas vezes isso não foi feito, tá certo? Dentro desses pacientes, nós temos pacientes rígidos, nós temos paciente de 60 anos de idade que é atleta profissional.
E aí é o seguinte, dentro desses pacientes, nós temos outros pacientes que devem ser eleitos no primeiro momento, aqueles que têm comorbidades. Então foi visto, Marvio Alves, dos que morreram, pelo menos um tinha uma comorbidade, ou seja, ou o cara era hipertenso, descontrolado, ou o sujeito era um diabético, ou o sujeito estava fazendo quimioterapia para alguma neoplasia, algum câncer. Ou seja, ele tinha pelo menos um motivo a mais, fora a idade, que é um critério muito importante. Então, nesse caso, o Ministério da Saúde tinha que ser muito rigoroso. O Ministério colocou normas gerais e, baseado naquela premissa que o Supremo passou a execução do tratamento da Covid, da prevenção e tudo mais, todas as fases de tratamento para os municípios e os estados, o Ministério editou normas gerais, mas tinha que especificar, porque muitas pessoas mal intencionadas aconteceu, por exemplo, em Manaus. Duas médicas milionárias, filha de um dono de faculdade milionário, foram as duas admitidas no serviço público sem concurso público ao se formar em medicina. O pai é dono da faculdade, formou-se em medicina. O que aconteceu? Elas furaram a fila, porque tinham 22 anos, tá certo? Receberam a vacina e nesta semana pediram o quê? Exoneração, saíram do serviço público, ou seja, vacinadas. Ou seja, isso não pode acontecer. Quer dizer, não precisava do trabalho, não precisava do trabalho, mas foram empregadas apenas para ser vacinadas. Bom, a demissão das duas ficou patente, né? Que essas duas médicas, elas não precisavam, eram recém-formadas, certamente vão fazer residência médica, o pai vai dar todas as condições, um grande centro, talvez até fora do país, mas aí elas tiveram a primazia. Eu, por exemplo, como cidadão, me recusaria. Eu sou médico, estou na linha de frente de Covid, tenho mais de 60 anos e eu não estou aí aperreado aí ou procurando serviço. Ou seja, minha vez chegará, porque eu tenho todos os critérios. Ou seja, estou na linha de frente, critério número 1, tenho a idade, critério número 2, trato o paciente no meu dia a dia e assim por diante. Então, eu me exponho. Então, nesse caso, é preciso, entendeu? Esperar a minha vez, ou seja, nós já esperamos esse tempo todo, não é possível que eu não possa esperar mais um mês e assim por diante. O que eu não quero é que meu direito inalienável de ser vacinado por conta de critérios científicos rigorosos, meu direito seja, por exemplo, vilipendiado por pessoa que não tem esse direito natural, que não, se adoecer não vai morrer e assim por diante. Então, o risco tem essa tríade, muitas vezes, comorbidades, idade e carga viral e assim por diante. Se eu souber que alguém furou a fila, eu vou ao Ministério Público, porque isso não pode acontecer num país democrático. Direitos, a gente não pode abdicar deles. Direitos, a gente não pode simplesmente dizer, não, você vilipendiou, tomou meu direito. Não, meu direito é meu direito. Numa democracia, os direitos, o meu direito acaba quando o seu começa e assim por diante. Doutor Dilson, mas vamos voltar à história do carnaval, né? Se houver essa aglomeração na prática mesmo, porque eu estou cansado de ouvir o governo dizer que é para fazer assim e o povo fazer assado, né? A gente vê aí, infelizmente, as festas acontecendo dentro das casas, festas particulares, etc. Se isso aconteceu, o que pode acontecer com os números do Covid? Olha, vão se manter estáveis, como a gente fez uma previsão já no final do ano passado, né? E vamos chegar esse ano a 300 mil mortes e vamos se manter estáveis, imagino que por mais 30, 45 dias, e depois o quê? Vai começar a cair porque os grupos vulneráveis já estarão vacinados, né? Apesar de você já ter no país inteiro as variantes do vírus que sofreram mutação, que a gente não tem certeza absoluta ainda se todas as vacinas previstas no mercado, elas vão cobrir essas mutações. O vírus já mudou mais de 4.000 vezes. Então, nós sabemos que uma das vacinas, a Pfizer, que é uma vacina americana, que não está sendo usada no Brasil nesse momento, nós estamos usando duas vacinas, lembrar, uma que pertence a um grande complexo industrial chinês chamado Sinovac, e o Butantan de São Paulo, um dos maiores laboratórios de vacina do mundo todo. E essa vacina, ainda não temos ainda segurança absoluta se ela vai ter uma cobertura de 100% dessas mutações, principalmente a mutação que veio do norte do país, veio da Amazônia. A outra vacina, que é da Universidade de Oxford, por exemplo, nós também não sabemos se essa vacina ainda tem
mas vamos colocar, digamos assim, pelas outras que foram testadas. A mutação, ela não é a mutação completa do vírus, é a mutação de uma proteína que acopla o vírus, proteína spike. Então, essa mutação, ela já estava registrada em mais de 4.000 localidades, em mais de 4.000 vezes diferentes. E nem por isso as vacinas perderam a sua eficácia, tá certo? Então, imaginamos, quer dizer, por um pensamento, utilizando as informações que temos para algum tipo de vacina, como a da Pfizer, nesse estudo da coronavírus, que a vacina da Sinovac e a vacina do Butantan e a vacina da Oxford, por exemplo, elas serão também eficientes. Também nós temos, está entrando no mercado, a vacina que vem lá da Índia também, que é um dos grandes países, é o segundo maior país do mundo e é um dos grandes exportadores de imunobiológico. Então, com a entrada dessas grandes vacinas, o que imaginamos que vai acontecer? Que em 45 dias nós cheguemos a mais de 10% da população, essas vacinas, até na segunda dosagem, e que a partir daí, então, nós vamos começar uma fase de regressão. Para 950 mortes por dia e assim por dia, e voltar às 300 mortes, 390 mortes, como quando começou a segunda fase da Covid aqui no Brasil. Então, eu imagino que entre abril e maio nós vamos obter sucesso. Antes disso, não, porque nós estamos com muita dificuldade de receber insumos para a produção de vacina no mundo todo, não é coisa do Brasil. Nós temos hoje um sistema que é o chamado PNI, Programa Nacional de Imunização, que é o maior do mundo, é o maior do mundo, o Sistema Único do país, ele é montado para mais de 160 milhões, nenhum país tem isso, nem Inglaterra com o NHS, nem Estados Unidos, nenhum país tem. Então, nós temos condições de fazer muito mais, mas nós não temos os insumos, que é a vacina. A produção da Sinovac Butantan de São Paulo deve começar a partir do mês de abril para 600 mil doses por dia. Então, eu imagino que em maio nós vamos ter uma redução desses casos e também das mortes também, tá certo? Casos de morte. Mas antes disso, a gente não imagina que a Covid vai arrefecer no país. E eu queria falar da tireoide, da atriz, né, da Rede Globo aí, a Cléo Pires, que está com a doença da tireoide. Que doença é essa? Olha, a Cléo Pires é uma das mulheres mais bonitas e tem um rosto mais diferente do país. A beleza hoje não é só aquela beleza, digamos assim, grega, né? De traços perfeitos, né? Porque ela tem a boca grande, né? Diferente da estética anterior, que a boca tinha que ser pequena, ela tem um queixo anguloso, ou seja, é uma deusa grega. Mas ela ganhou muito peso. E por conta disso, uma das mulheres mais esplendorosas que a televisão tem, ela foi, digamos assim, palco de bullying. As pessoas entravam, imagina, eu entrar no Instagram de uma pessoa, entrar no Facebook, se eu entrar na vida de uma pessoa íntima, é para ovacioná-la, é para admirá-la, é para aumentar a sua autoestima. Os haters, por exemplo, os camaradas, eles entram para detratar, para diminuir, para chacoalhar as pessoas de maneira geral. E ela foi vilipendiada, esculhambada, porque apareceu numa foto e ela tinha uns quilinhos a mais, uma gordurinha a mais. Que para nós, mesmo com essa gordurinha a mais, é uma das mulheres mais bonitas do universo. Mas aí para uns cabrinha de pé, que tem uma visão muito curta da vida, fizeram todo tipo de chateação com ela. Só que o seguinte, ela obviamente, uma deusa daquela, fez o regime dela com muita dificuldade, perdeu mais de 20 quilos. Voltou a ser a mulher esplendorosa que ela achava que antes. Eu achava que, de qualquer maneira, ela é bonita. Bom, o que é que aconteceu? Nesse meio termo, ela, por exemplo, procurou um médico para saber por que ela ganhou tanto peso relativamente ingerindo menos carboidratos, proteínas e tudo mais. Ela não mudou o padrão alimentar dela. O que é que aconteceu? O que é que aconteceu com isso aí? Que resultado? Aí foi descoberto, né, que a Cléo, ela tinha uma doença que é bastante comum no sexo feminino. É uma doença autoimune, ou seja, isso quer dizer que essa doença é uma autoagressão sua, que é muito comum em mulher. De repente, o sistema de defesa da pessoa, ela não identifica a tireoide, que é uma glândula que fica no centro
do pescoço, como se fosse dela. E acha que aquilo ali é como se fosse uma coisa estranha, um invasor. E o que é que ela faz? O sistema de defesa vai e começa a utilizar anticorpos contra a tireoide. E muitas vezes, nessa tempestade de anticorpos, ou seja, os meus soldados de defesa começam a destruir, por exemplo, a tireoide, o paciente tem hipotireoidismo. Então, o paciente começa a ter queda de cabelo, unhas quebradiças, falhas de memória, sonolência e o que mais? Ganho de peso. Foi o que aconteceu com a Cleo Pires. É uma doença autoimune, que é uma doença bastante comum nos consultórios. Eu trato essa doença há uns 40 anos. Muitas vezes o paciente chega lá, olha, eu comecei a ganhar peso, eu estou cansada, não faço nada, não faço academia, minha pele está fria, você pega nas extremidades, está fria, está pálida. O paciente diz, olha, eu defecava, eu ia no banheiro todos os dias, eu começo a ter prisão de ventre. E eu não mudei minha alimentação, eu não deixei de comer fibra. O que é que está acontecendo? A primeira coisa que ela chega no consultório, meu consultório, o ar-condicionado 17 graus, é bem frio, aí ela disse, o senhor poderia baixar ou desligar? Eu disse, mas essa temperatura lhe incomoda? Isso não incomodava antes, mas está me incomodando agora. Ou seja, ela tem uma intolerância ao frio, começou a ter dores musculares, dores articulares, começou a inchar, aperta na perna aqui, diz, olha, doutor, como é que está aqui? Olha, eu não tenho pressão alta, eu tenho 20 anos de idade. Aperta a perna, fica uma barroca na perna. Resultado, as unhas, aí ele disse, olha, minha unha é de gel. Como assim? Ele disse, minha unha quebrou, estou botando agora uma unha postiça. Resultado, na mesma hora, um médico experiente, ele disse, olha, você vai ter que fazer um perfil tiroidiano, TSH, T3, T4, livres e totais. E quando chegou, o que é que aconteceu? A tireoide, que é, digamos assim, a glândula das glândulas, é a rainha das glândulas, é a mais importante porque ela tem interação, ela interage com o coração, com a pele, com o cabelo, com as unhas, com o intestino, com a parte psicológica, que o paciente parece que está deprimido, Mavial, porque o paciente começa a ficar mais em casa, mais cansado, como se fosse um depressivo. E quando chegou, hipotiroidismo. O tratamento é muito simples, Mávio Alves. O tratamento é muito simples. Você vai repor a tiroxina, que é o hormônio próprio da tireoide, e o paciente, num passe de mágica, é uma das coisas mais lindas de medicina. É uma das coisas que, digamos assim, se o camarada quiser, por exemplo, um médico, que o médico, ele é um cientista, mas alguns profissionais, ele também gosta de também dar uma de pajé, ou seja, de dar passe de mágica. Se o cara disser assim, olha, amanhã, daqui a 2 dias, você não vai ter absolutamente nada. O paciente não acredita. E daqui a 2 dias o paciente está completamente controlado. Por quê? Porque eu vou repor a mesma quantidade de hormônio que a tireoide dessa pessoa fabricava anteriormente. E assim por diante. Então, nesse caso, a tireoidite de Hashimoto, né, é uma doença que é muito frequente. E você deve dizer ao paciente, olha, fique de olho em outras doenças. Porque, por exemplo, como é uma doença imunológica que pega glândulas, ela pode pegar, por exemplo, a glândula que fabrica insulina, o pâncreas, e dar, por exemplo, diabetes. Ela pode dar diabetes, ela pode dar hepatite, ela pode dar outras doenças, assim, de Sjögren, a paciente fica com a boca seca, a vagina seca e assim por diante. Então, nesse caso, Mávio Alves, é uma doença imunológica que ela pode, no futuro, estar ligada a outras doenças reumatológicas, inclusive como artrite reumatoide, anemia perniciosa e assim por diante. Então, nesse caso, a Cleo Pires, ela teve a grandeza de partilhar essa doença com outras pessoas. Para quê? Para que a gente possa, digamos assim, alertar mulheres que têm sintomas subclínicos, que têm doenças importantes que são tratáveis facilmente em qualquer ambulatório e assim por diante. Doutor Dilson, mas aí todo mundo que engorda é a tireoide? Não. Você veja que a Dilma Rousseff, a ex-presidenta do país, ela também tinha essa doença. Ela tinha hipotiroidismo, tá certo? Por doença de Hashimoto, né? E ela ganhou bastante peso. E naquela época, ela ganhou bastante peso, ela tinha fadiga, ela tinha
dificuldade em relação ao frio, intolerância ao frio, e ela fez o tratamento endocrinológico, usava 75 microgramas de tiroxina, controlou. E depois ela contratou um super médico, nutrólogo argentino, que fez uma dieta radical de 800 calorias. Só para você ter ideia, ela comia 3.000, viu? Então ela reduziu 2.200 calorias por dia. Aí passa fome mesmo. Olha, só para você ter ideia, um sanduíche da McDonald's tem sanduíche de 1.500 calorias. Então... Tem sanduíche de 1.500 calorias. Então, para você ver a quantidade de redução. Então, o que ele fazia? O doutor Ravena, que é o nome do nosso personagem, ele tinha uma cozinha industrial em alguns estados da Federação, São Paulo, Brasília, nos bacanas, pagava caro naquela época, né? A presidência pagava com 3, 4 mil reais, e ele preparava 5 refeições. Eu acho que eram 5 folhinhas de alface, para dar 800 calorias. Durante o dia, né? Você imagina. Agora, por exemplo, saiu a relação, por exemplo, da comida do exército. Aí tem bacalhau, aí saiu do Itamaraty, aí tem camarão, rabo de lagosta. Gente, esse pessoal recebe reis, recebe grandes investidores, recebe ministros, recebe príncipes, e o cara não vai botar a buchada que eu como no sertão, bicho. Não tem. Ou seja, quando eu vou para... Botar o cuscuz com ovo não dá, né? Se botasse um 40 para mim, tá tudo beleza. Certo, cara. Uma charquezinha aí bem torrada, que eu gosto. Sim, cara, mas as coisas são requintadas. Os caras querem camarão Vila Franca, o cara quer aqueles camarão de água profunda, que são o tamanho de uma lagosta. Então, é diferente o mundo deles do nosso mundo. Aí você quer que o sujeito vá lá e tome uma Pituma 51. Ele vai tomar uísque com 16 anos e tudo mais. Faz parte da democracia. A democracia, gente, é um sistema caro. É um sistema, digamos assim, mais caro que existe. Você pode dizer até que é um sistema que é sofrível, mas é o melhor. É melhor do que a ditadura. Esse é o preço da democracia. Aí você tem embaixadas, aí você vai ter um adido comercial que vai vender, por exemplo, carne de frango para chineses, por exemplo. Os chineses compram muito carne de frango. Às vezes tem um embargo de um frigorífico lá, de uma dessas empresas grandes, JF e assim por diante. E aí, resultado, eles vão se reunir lá, o adido comercial dele e tudo mais, os embaixadores, esses caras, a função deles é vender o seu estado, vender os seus produtos e assim por diante. Aí você vai captar cuscuz com leite, manguzá para tratar desse assunto lá no jantar. Aí você é o seguinte, você vai botar o rabo da lagosta, entendeu? É o mundo deles, o mundo nosso é um mundo diferente. Agora, esse mundo aí tem que dar resultado. O chinês tem que comprar milhões de toneladas, entendeu? E assim por diante. Então, essas tratativas são feitas no Itamaraty. O presidente da República está lá, imagina, numa mesa farta, maravilhosa. E a Dilma comendo folha de alface. E a Dilma comendo folha de alface aí. Aí é difícil, né? Porque a carne é fraca. Uma das primeiras coisas que a gente tem que fazer, gente, é o seguinte: a primeira coisa que você tem que fazer na vida, como paciente ou como qualquer coisa, é olhar para você mesmo, para dentro do seu eu e dizer, eu sou fraco. Então, se você achar que é uma fortaleza, entendeu? Você, um B-52, aquelas fortalezas voadoras americanas que colocaram as bombas atômicas lá em Hiroshima e Nagasaki, você está ferrado. Primeiro você tem que dizer, eu sou fraco, a carne é fraca. A carne é fraca para sexo, a carne é fraca para álcool, a carne é fraca para droga, a carne é fraca, de maneira geral, para tudo. Agora, ela é mais fraca para comida, porque sexo tem consequências. Homem, olha que tem, viu? Sexo pode destruir uma vida completa, ou seja, o cara pode ter um filho aí e acabar com a vida dele. Então, sexo tem consequências terríveis para alguns, tá certo? A bebida alcoólica, todo mundo já sabe, 50% de quem morre assassinado tem álcool ou droga no sangue. Você pode pegar em qualquer resenha policial, morreu assassinado, morreu na violência do dia a dia, ou tem álcool ou tem droga no sangue dele ali. Então, agora, por que o cara não deixa, já que ele vai levar a vida dele aí? Agora, álcool. O cara sai do AA e chega a contar amável. Eu tenho um amigo que é alcoólatra, eu pergunto se ele quer tomar água. Ele diz, não, eu vou tomar água na própria garrafa, porque quando eu tomo no copo, me relembra a cachaça que eu tomava. Ele tem o pavor de tomar em copo, porque ele diz, olha, eu sei até os segundos que eu deixei de beber, porque a bebida trouxe mal para mim, para minhas empresas, para minha família e para todo mundo. Agora, você imagina, tudo isso tem contraindicação. O cachaceiro bebe, no outro dia,
ele é insuportável, dor de cabeça, ele promete, olha, não vou mais beber, essa marvada não vai mais me acabar. E no outro dia está bebendo. Agora, você imagina comida. Você pegar uma lagosta termidor, você pegar comidas italianas, meu amigo, com aquelas ervas finas, indianas. Amigo, eu como até a língua. Então, como é que você vai vendo aquilo ali, vendo aquela patulé comer e não comer? É difícil demais. Então, no caso de uma presidenta da República, Dilma Rousseff, era difícil, porque ela realmente, se ela não comesse aquela saladinha que o doutor Ravena prescrevia, ela ia ganhar muito mais peso. Por quê? Porque essa doença faz com que você gaste menos. O hipotiroidismo, entre as causas, a doença Hashimoto, tem outras causas. Tá? Eu posso, por exemplo, causar um hipotiroidismo porque eu tirei um câncer no paciente. Tirei um câncer, tirei a tireoide, o paciente não fabrica mais. Mas a causa frequente mesmo, essa causa de diagnóstico. E a Cleo Pires nos permitiu falar, né, eu trato essa doença há mais de 40 anos, sobre essa, não só sobre essa doença, como as doenças correlatas que ela pode ter. Se de repente a Cleo Pires começar a ter a boca seca, os olhos secos, por exemplo, que parece mais que nos olhos da Cleo, ela colocou, por exemplo, um pouquinho de pó, de pó, poeira, aqueles olhos secos mesmo. É a doença de Sjögren, que é uma doença também imunológica, gente, que muitos pacientes que têm lúpus, artrite reumatoide, hipotiroidismo têm. Ou seja, essas doenças, é como minha mãe dizia, é feita uma corda de caranguejo. Quando um puxa, os outros também vêm. Ou seja, puxa uma doença dessa, eu tenho que ficar de olho, porque o paciente, de repente... Eu tive uma paciente que tinha hipotiroidismo. Aí um dia ela chegou e disse, olha, doutor, eu estou ficando com a gengiva preta. Eu disse, como assim? Disse, não, minha gengiva era cor de rosa. Eu sou branquinha, etc tal. Quando levantou aqui, ó, o lábio superior, a gengiva estava preta que só carvão. Aí disse, que danado será isso? Eu disse, olha, você já deu o próprio diagnóstico. Doença de Addison. Ou seja, essa doença de Addison é também uma endocrinopatia, ou seja, causada também por doença autoimune. Veja que é um pacote só, entendeu, Marviol? E assim por diante. Então, a partir de agora, quem tem essa doença tem que ficar atenta, porque é uma doença que pega mais mulheres, 9 em cada um, ou seja, cada 10 casos, 1 é de homem, 9 são de mulheres. Lembrar, gente, que as doenças humanas, elas são mais frequentes em mulheres, menos frequentes em homens. Aí você pergunta, o cara que é curioso, diz assim, mas eu vi na internet que os homens morrem mais que as mulheres, 100 mil a mais por ano. E que o doutor Dilson, lá de Pernambuco, disse que não tem viúvo, para ninguém casar, só tem viúva. Com certeza, porque os homens, eles têm menos doença, mas as doenças são mais fatais. Os cânceres são mais devastadores. Câncer de pulmão, câncer de estômago, câncer de próstata, são muito mais. E as mulheres têm menos, ela tem mais doenças, mas as doenças são tratáveis. Então as mulheres sofrem mais a vida toda, porque vão viver muito mais tempo, vão enterrar seus companheiros. A média de vida dos homens mal chega a 71 anos de vida. A das mulheres já está se aproximando a 80. Então você veja, você vai ficar só nesse mundo aqui, tratando de netos, pagando boleto de netos. Então, feito eu sou movido a boletos bancários. Eu tenho que chegar todo dia 10. Minha velocidade é boletos, ou seja, minha filha chega, minha secretária, quantos boletos tem hoje aqui? O cara pergunta, seu carro chega a quantos quilômetros por hora? Diz, irmão, meu carro, minha velocidade é movida a boletos. Então é isso que a senectude, depois de 60 anos, tem. Que nós somos os pagões, então, entendeu? Antigamente, os jovens, eu comecei a trabalhar com 12 anos de idade, minha primeira camisa, meu calção e tudo mais, minha bermuda, 12 anos, vendia passarinho na feira e tudo mais. Ou seja, mas hoje a média de um filho sair de casa é 30, 35 anos, homem. Quando sai. Quando sai. Quando sai. Então, essa geração 2000 mudou completamente. Então, nesse caso, os velhos têm que trabalhar até o final da vida. E o cantor Fiuk, é isso mesmo? O filho do Fábio Júnior está tendo um comportamento estranho lá no BBB. O que seria o motivo desse comportamento, doutor? Olha, esse BBB, o Big Brother Brasil, ele está sendo, ou seja, a gente que faz ciência não se incomoda muito com esse negócio, mas ele está sendo um laboratório de sociologia no país, ou seja, de expressão de caráteres de uma maneira geral. As pessoas imaginam o seguinte, nós no Facebook, nós no Instagram, nós no LinkedIn,
nós temos um perfil. E esse perfil é fake, é falso, mesmo os verdadeiros. Ali só tem gente boa, só tem sorrisos, entendeu? A nossa vida, gente, é um vale de lágrimas. Nós sofremos demais. Nós sofremos perdas o tempo todo. Mas aí na rede social, a gente vocifera que é feliz 100%. Ninguém é feliz 100% do tempo, entendeu? Ou seja, nós temos exigências pessoais, materiais, que nos infelicitam. Nós, nas nossas relações familiares e intersociais, também nos infelicitam. Ninguém é feliz completamente. Nós somos felizes parcialmente. Bom, o que é que acontece? Quando você coloca numa casa daquela várias pessoas com culturas diferentes, vivências diferentes, aí começa a aparecer personagens maus do ponto de vista... Maus entre aspas. Né? Gente, aquilo é a alma humana. A Carol Conká é a alma humana. Em cada esquina tem uma Carol Conká na vida. Ou seja, ali na sociedade nós temos pessoas que não respeitam os limites do outro. Ou seja, por que as pessoas ficam tão estapafúrdias com aquilo ali? É da natureza humana. A maldade, ou seja, não ser solidário, é um traço da natureza humana. As pessoas são individualistas. E o Fiuk, que era um cantor famoso, um ídolo da juventude, amado e babado pela meninada, digamos assim, o perfil dele, de galã, de Latin lover, de sex appeal, acabou. Porque é o seguinte, mostrou o quê? Uma fragilidade incomum num camarada daquele. Mostrou que ele tem uma tendência feminoide, não é feminada, é feminoide, ou seja, chora, o homem não chora. Chora o quê? Chora, gente. Já dizia Gonzaguinha, o homem também chora. E assim por diante. Então, aí chora, o sujeito começou a, digamos assim, a pedir perdão por coisas, por exemplo, por coisas simples. O homem não gosta de pedir perdão, não. O cara começou a pedir e acharam que o cabelo é diferente, porque ele começou a pedir perdão por conta de que, digamos assim, achou uma situação estranha, né? Lá, homem beijando homem, mulher beijando mulher, ou homem beijando a mulher, no outro dia beija um homem. Ou seja, a bissexualidade, né? O pansexualismo, né? E aí o seguinte, ele disse, olha, eu sou uma pessoa diferente. E aí o seguinte, ele ficou se policiando e se auto-imolando com chibata, porque achou que aquilo era um clima diferente do dia a dia dele. Agora a grande pergunta é, Mávio Alves, por que esse cara mudou tanto? Por que uma parte da sociedade que eu conhecia está, por exemplo, o demoniando? É um demônio, ou seja, por que a menina disse assim, mas rapaz, ele mostrou uma fragilidade que não é macho man? Ou seja, porque é o seguinte, o Fiuk, como muitas pessoas, depende de remédio. O Fiuk usa remédio para limitar o humor dele, né? E também para depressão. E, obviamente, certamente e obviamente, ele não está usando esses remédios. Imagina, eu estou com um cabresto, eu sou um cavalo brabo, minha alma quer pular, minha alma quer dizer, quer sair do armário, entendeu? Que acha que ele quer sair do armário até o final, ele beija um cara lá, etc. Tal. Resultado, a alma quer sair do armário. E o antidepressivo e o estabilizante do humor mantém minha alma calma ali, doutor. Nada de revolução. Resultado, sob essa pressão, o cara termina fazendo alguma bobagem e assim por diante. Veja que o camarada que foi lá, um dos personagens lá, que foi palco do bullying da Carol Conká, por exemplo, ele se notabilizou no final, ele não aguentou a pressão, pediu para sair, um dos primeiros a pedir para sair, foi excluído, pediu para sair, e no final o quê? Ele tinha uma fé com uma mulher e terminou dando um beijo esplendoroso lá, um beijo gay num camarada lá, ou seja, mostrou que era bissexual, tá certo? Ou seja, já ganhou quanto? 5 milhões de seguidores. Cadê esse beijo? As coisas estão mudando. Eu não vou ganhar nunca um seguidor. Rapaz, é por isso que eu não tenho seguidor nenhum, cara. Não tenho seguidor, nem quero. Se tiver que pagar esse preço, não quero nenhum. Mas diz que o pecado mortal dos homens hoje é não ter essa habilidade em relação ao sexo, essa visão moderna. Se for assim, eu vou ser pecador até o resto da minha vida. Vai ser cego, né? Cego, ou seja, o heterossexualismo hoje parece que é uma doença, viu, Mário? Deixa eu serei doente, de uma doença incurável. Então, o que é que nós faríamos aqui para estabilizar? Voltaríamos a utilizar as drogas que ele usava. Quais são as drogas que eu usaria? Tem vários grupos, né? Os tricíclicos
De jeito nenhum. A mitriptilina, nortriptilina, eu usaria os recaptantes da serotonina, ou seja, para reduzir a ansiedade dele e tudo mais, eu usaria a sertralina, a paroxetina e assim por diante. Então, isso chama-se síndrome da abstinência. O camarada está acostumado com a quantidade de hormônios que me dão prazer no dia a dia, e isso aumenta bastante, e de repente você tira o suporte e o camarada começa muda o comportamento, mostrar a alma dele, a verdade. Então ele é isso aí que está acontecendo no dia a dia, entendeu? Uhum. Ele é isso aí que está acontecendo. Ou seja, frágil, sem saber o que fazer, sem saber se beija uma mulher ou se um homem. Ou seja, na verdade é o seguinte, o que acontece é que a medicação, ela trata a alma das pessoas. E aí quando foi tirado, eu imagino que a equipe da Rede Globo, ao perceber isso aí, vai permitir aos seus psicólogos, psiquiatras que dão um suporte de medicamentos para que ele volte ao normal, ou seja, volte a ser aquele galinho. Coisa maluca mesmo. Latinover, né? Coisa maluca esse negócio de BBB. Vamos lá, doutor Dilson, a gente tem aí que terminar o programa por conta do horário, mas não podemos deixar aí de finalizar com a nossa frase da semana. Olha só, a nossa felicidade depende muito mais do que temos nas nossas cabeças do que temos no nosso bolso. Por exemplo, hoje eu tenho R$1 no bolso, mas a minha cabeça está muito feliz com outras coisas. E só estou consternado aqui com a perda da minha grande amiga Márcia Salles. Mas como estou vivo e pretendo ficar vivo pelo menos até os 100 anos fazendo o que eu mais gosto na vida, isso me dá muito prazer e eu sou feliz. Então, sem dinheiro no bolso, mas com muitas ideias na cabeça, eu sou feliz aqui. E quem disse isso foi nada mais nada menos que Arthur Schopenhauer. Ou seja, o maior escritor que só falava da, digamos assim, da depressão, da perda. Schopenhauer. O Schopenhauer, o livro dele já diz tudo, né? Só falava da dor. E a dor é uma coisa importante para o ser humano.